Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo do canal! Hoje, dia 10 de agosto, né, gente? Dia dos Pais. Estou aqui gravando esse áudio rapidinho antes de sair para comemoração do Dia dos Pais aqui da família, tá? E hoje a gente vai comemorar junto com o aniversário da minha priminha, porque hoje é o aniversário dela, né? E calhou dela nascer no Dia dos Pais. Então a gente vai comemorar os dois juntos numa almoção em família. E aí eu tô gravando aqui rapidinho pra vocês antes de eu ir, tá? Então, feliz Dia dos Pais pra quem é pai e está me assistindo. Se você é uma criança, não se esqueça de dar um abraço no seu pai e desejar feliz Dia dos Pais. Pra que você que não tem pai, dê um abraço em sua mãe e deseje um feliz Dia dos Pais, porque ela está fazendo papel de mãe e pai. E é isso, queridos. Vamos embora. Gente, comecei a pintar esse desenho por quê? O que tá acontecendo? Eu ganhei, né, da minha mãe, como eu disse pra vocês, essas canetinhas da Copic, que a gente comprou quando tava na promoção, né, na Amazon, tava tendo oferta em todo canto, não sei o quê, e ela tava com quase 50% de desconto, acho que ela tava com 46%, sei lá, uma coisa assim, quase 50%. E aí, a gente comprou, né, no caso ela comprou pra mim um kit pra ela também, e eu não tinha testado ainda, né? Eu fiz com vocês um vídeo de unboxing, então abrindo a caixa, mostrando como veio, né? Que ela vem numa caixa acrílica e essa caixinha acrílica veio trincada num cantinho, apesar de estar envolvida em plástico bolha, tá? Então ela veio envolvida em plástico bolha, veio dentro da caixinha e tal, mas não sei se foi antes, né, do transporte ou se foi mesmo depois que deu uma queda muito feia, não sei. Mas o plástico bolha não adiantou muita coisa porque acabou rachando de qualquer forma ali. Ainda assim, não foi uma danificada muito grande, né? Foi só na tampinha de cima também. E nem rachou, tipo, de baixo até em cima. Foi só um pedacinho no cantinho. Tirando isso, elas vieram perfeitas, tá? Então, eu vim fazer esse teste primeiro, porque... Primeiro que eu não tinha... Os vídeos de agosto são diferentes do vídeo de julho. Eu não tinha gravado nenhum ainda. E aí eu tô gravando, editando e postando pra vocês praticamente em cima do dia mesmo, porque eu realmente não tinha gravado os vídeos de agosto ainda. E eu preciso dar uma adiantada neles, né, gente? Preciso começar a gravar, mas tá um pouquinho difícil. Porque antes, assim, eu tava gravando vários vídeos seguidos porque eu tava de folga, né, gente? Então, eu tava... fiquei de folga uma semana e eu aproveitei essa uma semana pra dar... várias editadas nos vídeos que já estavam prontos, ou gravar vários vídeos, né, que ainda precisavam ser gravados. Então, gastei bem esse tempo da minha folga fazendo isso, né, preocupando com os vídeos. Mas aí a folga acabou, a rotina voltou, e aí eu cheio de coisa pra fazer, acabei não tendo tempo pra estar gravando mais vídeos adiantados, né, pra só editar no final e postar. Então, eu tô sempre gravando e editando e postando, assim, em cima da hora mesmo. Vocês me desculpem se se eu acabar esquecendo algum dia ou coisa assim. Mas eu tô tentando, gente, eu tô tentando. Enfim, esse vídeo eu gravei essa semana mesmo. Já gravei, editei e tô aqui pra postar. Na verdade, essa semana, vírgula, eu gravei ontem. Eu gravei esse vídeo ontem, que é sábado. E esse sábado eu não precisei trabalhar, né? Então eu acordei cedinho, tomei meu café, sentei na mesa e comecei a pintar. E aí eu falei, tá, eu preciso escolher um desenho pra testar minhas Copics novas, né? E eu olhei bem todos os desenhos do livro, mas por algum motivo eu achei que esse fosse ser o desenho perfeito pra gente testar elas. Achei um desenho muito bonitinho, muito delicadinho, né? A mamãezinha ali com seu bebê, ou o papai com seu bebê, quem sabe? A gente nunca pode estar colocando o bichinho no berço, né? Não tem nada a ver. Mas eu pensei assim que é a mamãe, tá? Então você pode fingir que é um pai também, se você quiser, não tem problema nenhum, porque eu não vou colocar roupinha nela, você que sabe. Mas enfim, o bebezinho ali, sua mamãe ou seu papaizinho, colocando no berço. E aí, nessa vez, eu quis fazer com cores mais pastéis, tá? Então, tem um detalhe ou outro só com cores vibrantes, que no caso é um vermelho que eu vou colocar e um amarelinho que eu vou precisar usar. Mas o restante do desenho vai estar bem pastelzinho. Esse kit, ele vem com mais do que só cores pastéis, né? Ele vem com 72 cores, então tem algumas cores vibrantes, tem cores escuras, tem cores clarinhas, pastéis. E aí você decide, gente, como você vai pintar o seu, né? Mas dessa vez, assim como eu olhei o quartinho de bebê, eu pensei em cores clarinhas. Não queria pintar nada muito escuro, nada, né, super vibrante, super colorido. Eu queria uma coisinha mais tranquila, mais suave, uma coisa que você entra dentro assim, sabe? Se sente calma, um ambiente leve. Porque eu acho que é assim que devia ser um quartinho de bebê, né, gente? Uma coisa leve, assim, que você entra, você se sente relaxado, você não sente o pânico, né?
E aí eu fui pegando corzinhas azuis, roxinhas, clarinhas, um marronzinho pro chão. E, gente, vocês sabem, né? Vocês lembram que eu falo pra vocês que não é meu desenho se não tiver alguma coisa estragada no desenho, né? Dessa vez o que eu estraguei foi o chão. Por que, Júlia, seu chão tá tão lindo? Por enquanto, gente, eu fui tentar fazer um efeito de madeira, aquela tipo tablada, não tipo, ai, fazer os risquinhos, as voltinhas pra fazer como se fosse madeira, não. Eu fui tentar fazer o desenho das tábuas no chão, sabe? E no começo, assim, tipo, quando foram as linhas na vertical, tava tudo certo, porque eu tava fazendo ali no ângulo certo e tal. Mas na hora que eu fui fazer as linhas na horizontal para dividir esse tablado aqui, começa aqui, termina aqui, esse começa aqui, termina aqui, eu fiz na direção errada. Então era para estar num ângulo diferente e eu fiz no ângulo errado. E aí por causa disso, eu acabei com o meu chão. Palmas. Uma salva de palmas. O nome disso é burrice, gente. Ai, meu Deus, que raiva. E o pior é que eu tava gostando tanto desse desenho, aí eu fui lá e fiz essa. Mas é como eu digo pra vocês, né, gente? Se não tiver uma cagada no desenho, não é meu. Esquece. Enfim. Escolhi essa corzinha de azul pra paredinha, porque, inclusive, gente, eu pensei que ela fosse ser mais clara ainda, tá? Quando, eu falo pra vocês, quando a gente pinta num papel e passa pro outro papel, vão ser cores diferentes. Então, quando eu fui fazer o swatch dessas canetinhas, eu fiz no papel comum, né? Papel A4 normal que a gente imprime coisa. E ele é mais fininho. Quando eu passei essas cores no papel, o azul parecia muito mais clarinho do que é. Não que ele seja escuro, um azul bem claro, um azul bem leve, mas ele era ainda mais claro no papelzinho A4. E aí, por isso que eu usei ele, né, porque era um dos mais clarinhos que tinha. Só que quando eu passei nessa folha, que é um pouco mais grossinha, na hora que eu passo, ele ficou levemente mais escuro. E eu falei, eita glória, Jesus, Pai, benção, meu Deus. Eu falei, não, deixa quieto, vai dar certo, o que eu tô planejando vai dar certo. E se não der, a gente finge demência, né? O que vai ser estragado dessa vez vai ser a parede, nem foi o chão, mas enfim. No fim das contas, tá tudo certo, tá, gente? O que eu planejava fazer deu certo. E o que é que você planejava fazer, Júlia? Nessa parede, eu queria fazer um papelzinho de parede de flor. Eu vi uma moça no Instagram, eu não vou lembrar agora o nome dela, infelizmente, mas eu vi que ela fez alguns vídeos, né, fazendo texturas, papéis de parede, e etc e tal. E eu vi esse papel de parede que era muito bonitinho, que basicamente era um fundo azul, uma florzinha rosa, né, e ali o seu cabinho verde com a folhinha verde. Eu achei uma gracinha, tirei um print, falei, vou salvar porque alguma hora eu vou usar esse papel de parede aqui. Lógico que a minha folha da minha flor não ficou igual a dela, tá? Porque eu não fiz, nossa, super caprichado, na verdade. Muito pelo contrário, eu já tava bem cansada quando eu fui fazer esse papel de parede, então eu fiz as flores meio blé mesmo. Mas dá pra ver que é uma flor, tá? E no fim ficou bem bonitinho. O rosa quase não pegou muito, porque ele era um rosa super claro, né? Que eu queria usar um rosa bem clarinho mesmo. Mas porque o azul não era tão claro quanto deveria ser, o rosa acabou meio que ficando apagado ali no meio, sabe? Era pra ter um pouco mais vibrante. Mas ficou tudo certo, no fim das contas não ficou feio nem nada, ficou bonitinho. Deu tudo certo, e ficou uma graça. Além disso, eu acho que eu coloquei um pouco de roxo demais nesse desenho, mas aí vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acham. Porque assim, ok, que a cadeirinha, né, o armário e o tapete sejam roxinhos. Sem problema, gente. A gente tá combinando com coisinhas rosas, tipo a almofadinha rosa, a banquetinha rosa, a coisinha, a toalhinha do bebê rosa. Então tá ficando bonitinho e tal. Só que eu fui inventar de fazer esse berço roxo e eu devia ter feito ele 100% madeira. O que acontece? Quando eu estava fazendo esse berço, eu pensei, eu coloco alguma coisa roxa nele, eu faço ele todo roxo, eu faço todo madeira, ou eu deixo ele branco e pinto só realmente o colchãozinho, né? E no fim das contas eu acabei decidindo que eu ia misturar madeira com roxo, só que
a principal parte seria roxa, né? A parte principal seria roxa. E seriam só umas pequenas partes de madeira. E eu acho que eu vacilei ali também, tá? Porque eu acho que se fosse só que nem eu fiz ali, né? As partezinhas do lado, roxinhas. E o resto tudo em madeira, eu acho que ia ficar muito mais bonito. Eu acho que ia ficar muito mais leve, né? Porque eu acho que com esse berço roxo, tudo ficou roxo demais. Mesmo sendo roxinho leve, acabou ficando pesado, porque é tudo uma cor só, sabe? Eu achei que eu exagerei, não tinha necessidade de eu ter feito essa parte roxa. Mas se vocês gostaram do bercinho, vocês vão ver o resultado daqui a pouco, né? Que eu tô me adiantando um pouco. Se vocês gostaram do bercinho, deixa aqui nos comentários. Uma coisa que eu queria comentar sobre essa caneta é que ela praticamente não mancha. Gente, ela realmente quase não mancha mesmo. Mas eu fiz uma cagada, então eu não vou culpar a caneta, tá? Eu estou assumindo a culpa por isso. Na hora que eu fui pintar essa parte zona do berço, né? Vocês estão vendo que tem uma manchinha bem ali no meio? Ela vai sumir, gente. É bom nesse nível. Mas eu pintei assim, repare, essa parte de trás. Eu pintei de ladinho até o meio, depois eu vim pintando na vertical, depois eu fui preenchendo no meio. E assim, secou o pedaço que já era pra eu ter pintado, entendeu? Era pra eu ter continuado indo de ladinho até ali embaixo. E eu não fui, eu larguei no meio, fui pro canto, comecei a pintar na vertical e aí acabou secando a parte que era pra estar molhada ainda, que era pra poder juntar um lado com o outro, né? Ficar bonitinho. E acabou ficando um pouco manchado, mas novamente, né, culpa minha, gente, não tem nada a ver com a caneta é excelente, essa caneta é maravilhosa. Eu não pintei com a outra ponta dela, tá, gente, então ela vem com duas pontas, ela vem com essa ponta brush, ela vem com uma planta, uma ponta chanfrada. Eu não usei a ponta chanfrada nesse desenho, mas pode ser que eu use em outro desenho, né, mais pra frente. De qualquer forma, eu achei a ponta pincel, né, dela maravilhosa, tá? Ela não é super mole e ela também não é dura. Ela é uma pontinha macia. Então você passa e ele desliza pelo papel. Mas se você precisar fazer detalhezinhos fininhos usando só a pontinha da pontinha mesmo, você consegue fazer, tá? E eu digo isso pra vocês justamente na parte em que eu estou fazendo isso. Eu desenhei algumas cabecinhas de urso na minha almofadinha e aí depois eu vim com um marronzinho mais escuro pra fazer o contorno delas. E eu usei a ponta brush, tá, gente? Então é questão de você ter leveza na mão na hora de fazer isso, tá? Porque se você usar força na mão, é claro que você vai pressionar mais. E aí ele vai passar mais no papel, vai sair um pouco mais de tinta. Mas assim, você vai com a mão levinha, ela vai usar só a pontinha e vai dar pra contornar as coisas que você quer. Vai ficar tudo perfeito, tá, gente? Essa caneta, sinceramente, eu dei 10 de 10, tá? Não tenho do que reclamar, maravilhosa, eu adorei ela. E se vocês têm essa caneta, deixa aqui nos comentários, me fala o que vocês acharam, qual foi a primeira impressão de vocês. Essa caneta, novamente, é uma caneta asiática, tá? Essa caneta é uma caneta japonesa. Foi uma das canetas, assim, que mais deu coisa no mercado, né? Antigamente, quando foram as primeiras canetas, assim, a dar um estouro no mercado. Não atual, tá, gente? Elas são canetas antigas mesmo. Não, no caso, essas que eu tô usando. Elas são novas, recentes, assim, né? É uma versão nova. Mas a caneta Copic, a marca Copic, é uma marca antiga. Então, muitos criadores de conteúdo de arte, muitas pessoas que fazem suas artes para vender com canetas marcadoras, né, de álcool, usam Copic há muito tempo para profissional mesmo, sabe? Então, essa que eu tô usando, inclusive, ela não é para profissional. Essa é uma versão para iniciantes. Mas tem umas também que é para profissional, tem outras também que são para iniciante. Eu achei esse kit maravilhoso porque vim 72 cores por 700 e poucos reais, né? Que foi o que eu paguei na promoção. Porque ele é um pouco mais de R$ 1.000, na verdade. O valor cheio. E assim, eu achei maravilhoso isso porque os kitzinhos sketch que eles vêm, a Copic ele vende vários kits de canetinha com o nome Sketch na frente, né? Eles são kits de 6 cores. E aí tem vários tipos. Tem só rosa, só amarelo, tem só azul, tom de pele, tem cinza e assim vai. E a questão, gente, é que cada kitzinho desse custa uns 200, 300 reais. Cada kit com 6 cores, 6. Agora veja você, eu paguei 700 e poucos reais, eu, vírgula, minha mãe, né?
700 e poucos reais em 72 cores. Eu achei maravilhoso. Ele vem menos, né? Claro, menos tinta. Tipo, o coisinha é menor, a canetinha é menor. Mas ela é maravilhosa e elas são recarregáveis, tá, gente? Eu acho que todas as canetinhas Copic, se eu não me engano, elas são recarregáveis. Só que a recarga dela é um pouco cara, então assim, depende de o que você acha que vale a pena pra você, tá? Eu não comprei recarga, lógico, né? Afinal de contas, eu acabei de comprar essas canetas. E outra, eu também tenho vários kits de canetinha, então não tô me preocupando com recarga por agora. Mas eu já vi muita gente falando que às vezes o preço da recarga é mais caro que o preço da caneta. Mas enfim, vai por você, né? Aqui neste momento, gente, o quarto já está quase todo concluído, tá? Então eu fiz aqui essa plantinha. Vocês viram que ela tem uma partezinha mais clara e outra partezinha mais escura? Eu me inspirei muito nas plantinhas aqui de casa, tá, gente? Porque tem umas plantinhas aqui em casa. Minha mãe ama planta, né? Principalmente essas assim que ficam caindo. Acho que o nome é jiboia, não sei. Essas que ficam caindinho assim do vaso, né? Vai descendo, assim, bem bonita, bem cheia. E aí a maioria delas, elas são mais manchadinhas assim. As aqui de casa, né? Não sei em todo canto. Mas as que a gente tem aqui em casa, elas são manchadinhas. Eu acho muito bonitinho, então eu tentei fazer uma assim, apesar de não ser a mesma planta, obviamente. Eu gostei, né? E aí acabei fazendo igual. Pintei o porta-retrato ali como se fosse um porzinho do sol. E olha só pra vocês verem, eu usei 2 cores de amarelo naquele pôr do sol. Sem falar do sol, tá? A gente falando do céu. E você não percebe praticamente que tem 2 cores ali, mas se você tá pessoalmente, você vê, né? Porque no vídeo fica um pouquinho distante, mas pessoalmente você repara. Só que elas se misturam tão bem. E até porque tem tons próximos dela, são tons próximos, mas ela se mistura tão bem quando você não deixa uma cor secar antes da outra e pinta enquanto ela ainda tá molhada, que você não percebe ela passando de um tom pro outro, sabe? Achei maravilhoso isso. Não fica marcado ali, tipo, ai, aqui começou o amarelo e aqui vai pro laranja, repare. Não, ela fica ótima, muito suave, muito bom mesmo. Depois de pintar o portinha-retrato, como eu disse pra vocês, né, quase tudo roxinho. Pintei a caminha, né, o colchãozinho do berço de rosinha. Fiz umas listrinhas na lateral com um rosinha um pouco mais escuro. Tinha pensado em fazer o lençol inteiro nesse rosinha mais escuro, mas acabei decidindo só fazer na lateral mesmo. Achei que se eu fosse passar por cima também ia ficar muito demais. E aí pintei, né, a bordinha ali o rodapé, né, do quarto um pouquinho mais escuro, né, um marronzinho mais escuro. Mas é isso, ficou uma gracinha. Aí, como eu disse pra vocês, né, as florzinhas da parede já estão prontas, tá, gente? Então não vou mexer mais nelas, elas ficam desse jeito mesmo. Então, um rosinha super suave, porque, como eu disse pra vocês, o azul era mais escuro do que deveria ser, então o rosa quase ficou apagado. Fiz com o mesmo rosinha que eu fiz aqui na lateral da caminha, os pontinhos do meio, e depois peguei um verdinho pra fazer só o talinho da folha e a folhinha, da flor e da folhinha. Daí pintei aqui os quadrinhos que estavam na lateral. Achei que usei o tom errado de rosa aqui em cima do lacinho. Achei que eu devia ter pintado de vermelho, fosse ficar mais bonito, sinceramente. Usei alguns dos tons que eu já tinha usado no desenho. Então, um roxinho que eu usei na lateral das coisas, o roxinho que eu usei no tapete, o rosinho que eu usei no abajur. Peguei essas 3 cores pra fazer essa cortininha. Achei que combinou super, ficou uma gracinha. E como eu já tinha pintado o quarto todo nessa base, né, gente, não adiantava de nada eu pegar, tipo, sei lá, um amarelo do nada e colocar aqui. Aliás, eu usei amarelo em alguns detalhes, tá? Então, aqui no pôr do sol tem amarelo, na luazinha tem amarelo, porque assim, a gente decidiu dessa vez fazer a luazinha de amarelo. O livro é amarelo e a tampa da caixa que fica embaixo da caminha dela, do bercinho, é amarelo. Eu acho que esses foram os únicos pontos amarelos que eu usei no vídeo, tá? Depois eu peguei esse vermelho, que é o vermelho mais vibrante, acho que é a cor mais vibrante que a gente tem nesse desenho.
pra pintar só a parte de dentro das botinhas e os coraçõezinhos. Peguei um outro tom de vermelho que sinceramente pareceu um pouco mais rosado do que vermelho realmente, pra pintar a botinha dela ali, que eu fiquei pensando se era a botinha da cachorrinha ou se era de um brinquedo. Eu achei que essas botinhas eram muito grandinhas pra essa coisinha fofa, mas honestamente pensando agora, talvez não seja tão grande assim, na verdade deve ser do pezinho dela mesmo, que a mãe só largou ali, porque pelo amor de Deus, né, gente, não tem como a gente deixar tudo 100% arrumado o tempo todo, pelo amor do pai. Uma criança desse tamanho também dá trabalho, você jura que não? Já tinha pintado a mamadeirinha, né, gente? Eu não sei se vocês repararam, eu acabei tendo que passar posca nessa mamadeira pra fazer, né, a parte do leite, porque ela já vem desenhada, né, como se tivesse leite, e aí até ali, mais ou menos perto da boca, aí tá um pouquinho vazio só ali. E eu acabei não reparando que ela tava com um desenho de como se ela tivesse vindo leite dentro. Pintei como se ela tivesse vazia, e aí depois que eu vi que ela tava com um desenho como se tivesse leite dentro, eu falei, nossa, que jumenta. Peguei a posca e passei por cima, porque eu já tinha pintado o roxo e o rosa do fundo. Mas no fim deu tudo certo, até ficou parecendo um pouco mais que tinha leite do que antes, né? Porque antes nem parecia tanto. E eu acho que é só isso que eu tinha esquecido de comentar. Já tinha pintado o espelhinho, né, gente? Não sei se vocês separaram. E a caixinha de lenços eu fiz listradinha de azul com branca mesmo. Então só fiz umas listrinhas azuis. O branco não precisa, né? O branco já existe. Pintei a casinha com os mesmos tonzinhos de roxo que eu usei espalhados pelo quarto. Então tapete, poltrona, lamparina e tal, usei as mesmas corzinhas, usei um amarelinho pra fazer o sofazinho ali, né, e usei dois tonzinhos de marrom pra fazer os bonequinhos de dentro, pra dizer que era a mamãe e o papai. Inclusive, não sei se vocês repararam, ela é mais clara do que o bebê, e aí, por quê? Porque o bebezinho é uma mistura da mamãe com o papaizinho dela. Eu pensei assim, fazer, no caso, na minha imaginação, o pai é marrom mais escuro, né? E a mãe é nesse begezinho. E aí nasceu a nossa querida bebê parda aqui no meio. Enfim, pintei o restinho, né? Aqui que só faltava esse carrinho de bebê. Que honestamente eu não sei se é dela no caso, né? Ou se é de brinquedo. Eu não acho que ela tenha tamanho ainda pra brincar com um brinquedo desse. Então talvez seja dela. Mas achei que o carrinho é pequeno demais pra essa cachorrinha carregar. Mas nunca se sabe. Peguei um lápis de escrever, né, ali pra fazer as linhazinhas de onde que eu sei a marcação do tablado. E aí agora que dá erro, né, gente, que eu falei pra vocês que eu tentei fazer certo e fiz a coisa mais feia da minha vida. Tá, não é a coisa mais feia da minha vida, né, gente, mas pelo amor de Deus, ficou péssimo. Até então, como eu disse pra vocês, essas linhas estavam ótimas, que eram as linhas da vertical, mas as linhas da horizontal ficaram para a direção errada e acabaram não dando muito certo. Não era para elas serem posicionadas dessa maneira, quer dizer, o lugar tá certo, mas a direção tá errada, então acabou não dando muito certo. E eu fiquei muito chateada com isso, porque sinceramente o desenho tava tão lindo, sabe? Eu achei, pelo menos, não sei vocês, mas eu achei o desenho que tava tão perfeitinho, e aí quando eu vi que eu fiz essa coisa, eu simplesmente quis morrer. Vou nem falar chorar, eu quis ter um treco mesmo, porque, nossa, gente, fala sério, quando você faz um desenho tão bonitinho e depois você vai lá e faz uma cagada, sinceramente, o que você tem vontade de fazer? A minha mãe rasga e joga fora. Peguei só a canetinha branca da Posca ali e uma canetinha prateada pra dar um glitterzinho mais nas estrelinhas do lado de dentro e do lado de fora do quarto. E finalizei o desenho assim. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado do desenho. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já pintou esse ou com canetas Copic, qual foi a sua impressão e como foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Feliz Dia dos Pais. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até! Bye!